Qual é o jeito mais fácil de chegar lá? É difícil saber qual é o melhor caminho quando você não tem ideia de para onde está indo. É claro que fazemos escolhas o tempo inteiro. E as nossas escolhas sempre, obviamente, revelam aquilo que a gente acha melhor, de maior valor. Mas aí a grande pergunta é: onde será que queremos chegar? Como fazer boas escolhas e encontrar os bons caminhos se não sabemos exatamente o que tem que acontecer? O que tem que acontecer naquele processo? Afinal de contas, nós temos que encontrar soluções e caminhos para situações que não sabemos ainda se são certas ou erradas. E talvez isso possa se estender para a própria vida. O tempo inteiro tomamos decisões, fazemos escolhas, usamos estratégias, usamos a cabeça para identificar as melhores soluções, mas no final das contas, quando nos perguntam aonde você quer chegar com a vida, ou se você preferir, o que será que a vida tem que ter para ser boa, a gente refuga, repete o mesmo de todo mundo, oferece respostas triviais, inconsistentes, pífias. Nos dias de hoje, na nossa cultura, na cultura do contemporâneo, nós temos uma série de obviedades que indicam uma vida bem-sucedida que você encontra em qualquer lugar. Se você trabalha onde gostaria de trabalhar, ganha o quanto gostaria de ganhar. Se você mora no lugar onde gostaria de morar, se você tem o carro que gostaria de ter, passa férias aonde gostaria de passar, se seu cônjuge tem um aspecto físico que você gostaria que tivesse, você mesmo tem o aspecto físico que gostaria de ter. Desejo é energia que você mobiliza para ir atrás do que faz falta. O desejo é definido pelo que falta, pelo que faz falta, isto é, pelo que não temos e gostaríamos de ter, pelo que não somos e gostaríamos de ser, pelo que não fazemos e gostaríamos de fazer. E aí então você percebe que se a vida tiver algum sentido é porque existe desejo de ir atrás de coisas que ainda não são nossas. Não podemos desejar de qualquer jeito. E a felicidade passa por uma organização civilizada do desejo. Exemplos vão ao infinito. Minha filha mais nova se chama Natália, tem 11 anos. Quando tinha 7 anos, queria porque queria um brinquedinho eletrônico chamado DS. Queria porque queria, desejava, e como desejo é amor, amava o DS. O DS na loja, ela na vitrine, e assim, uma relação de amor se estendeu até o Natal, quando Natália, de tanto merecer, ganhou o DS. Nesse momento, desaparece a falta. Desaparecendo a falta, desaparece o desejo. E como o amor é desejo, acaba ali, naquele instante, o amor de Natália pelo DS. Hoje o DS jaz num baú de desejos assassinados pela presença, num baú de desejos mortos pelo consumo. Hoje Natália ama o DSi. O I ela não tem. E a julgar pelos salários de professor da USP, claro, o amor de Natália pelo DSi permanecerá vivo, erótico, vibrante, cada um de um lado do vidro da vitrine. Graças à universidade, a minha família é cheia de gente que ama tudo que vê. E é claro, porque é um evento sério, você poderia perguntar: e professor, será que podemos cogitar em amor pelo trabalho? Eros pelo trabalho? Claro. No desemprego, por exemplo. No desemprego trabalhar é tudo de bom. Aliás, eu acho que só no desemprego trabalhar é tudo de bom. Quando você está desempregado, nossa, como seria bom trabalhar. Quando você está desempregado, o trabalho enobrece o homem. Quando você está desempregado, você quer porque quer um emprego, e como o mundo nem sempre é tão cruel,
Tem um dia que você consegue um emprego. E agora você tem trabalho até as tampas. E ninguém pode desejar o que tem até as tampas. Agora o que você deseja é o que agora faz falta. Férias, folga, feriado, quem sabe até o próprio desemprego. Ano sabático e outras picaretagens acadêmicas. Espero que você tenha percebido. Tem coisas que é preciso viver para aprender. Com base nessas reflexões, que servem mais para arejamento do que para dogmas, poderemos pensar melhor sobre nossas escolhas, lembrando sempre que no final das contas, todas essas reflexões prometem algum tipo de felicidade. E se eu tiver que, antes de ir embora, dar o meu pitaco, digo que para mim felicidade é um instantezinho da vida tão bom, aquele mesmo que você está vivendo agora, que você não gostaria nem que acabasse, mas como tudo acaba, você gostaria de repetir um dia. Viva de tal maneira a desejar a eternidade daquele instante. Se você quer saber se aquele instante está valendo a pena, pergunte-se se você gostaria que ele durasse um pouco mais. A vida é boa quando você torce para ela não acabar. Perceba que a maior parte do tempo a gente torce para acabar. Torce para o dia acabar, para poder chegar em casa. Torce para a semana acabar, por causa do final de semana. Torce para o mês acabar, por causa do 5º dia útil. Torce para o ano acabar, por causa das festas e das férias. E sem perceber, a gente está torcendo para a vida passar rápido. A felicidade é o contrário disso. A felicidade é quando você gostaria que não passasse. É quando você lamenta o final do dia. É quando você lamenta o final de alguma coisa que você está fazendo. Como num filme argentino, você até esqueceu que está no cinema. E só se lembra que está no cinema quando o filme acaba. E você lamenta muito de tão bom que era o filme. De tão feliz que você foi. A criança chama Salvador. E a criança está no 1º ano primário. O atual fundamental. A professora ensina a classe a fazer conta. E enquanto a professora faz isso, Salvador desenha a professora. No intervalo, os colegas de Salvador jogam bola e Salvador os desenha jogando bola. No final de semana, Salvador desenha os pais almoçando. Salvador desenha o tempo inteiro. Salvador desenha maravilhosamente para a sua idade. Salvador é incrível. E Salvador adora desenhar, parece ter uma natureza de desenhista. Salvador deu sorte. Do mesmo jeito que a goiabeira foi plantada num lugar bom para goiabeira, a professora de Salvador podia ter dado uma bronca em Salvador, mas em vez de fazer isso, ela dirigiu Salvador a um curso especial de desenho. Os colegas de Salvador poderiam fazer bullying, mas ao contrário, pediam que Salvador os desenhasse. Os pais de Salvador poderiam tê-lo advertido, mas ao contrário, compraram tudo que Salvador precisava para desenhar. Salvador foi encorpando, até virar uma Mega Blaster hiper goiabeira. O desenhista mais perfeito que a sua natureza permitiu alcançar. Salvador usou a vida para se tornar Salvador Dalí. Poderia não ter acontecido. Mas essa felicidade aí dos antigos exige isso. Que você use a vida para buscar a perfeição de si mesmo. E a perfeição de uma goiabeira é dando goiaba. A perfeição de Salvador é desenhando. De César Cielo é 50 livre. O maestro João Carlos Martins teria usado a vida para buscar a perfeição na arte do piano, mas a vida não lhe sorriu. Sem se abater, foi buscar a vida na perfeição da arte da regência e se tornou o nosso maestro. Aristóteles então chamará de excelência quando isso acontece. Quando você
A cada dia, tira o que de melhor a tua natureza autoriza tirar. A excelência é a busca diária da perfeição e, portanto, exige uma superação de si mesmo. E é só isso que conferirá à vida o seu colorido, a sua felicidade. O contrário disso é empurrar a vida com a barriga, de costas para a sua natureza. Você não tem ideia de qual seja a sua praia, e mesmo tendo a ideia, você se acovardou, porque alguém disse para você que fazendo aquilo você não ia ganhar dinheiro, você não ia conseguir ficar rico, você ia morrer na indigência. Então você preferiu viver a vida que os outros mandaram. E porque isso é assim, a sua vida nada tem a ver com a tua natureza. Você está preparado para dar goiaba, mas disseram que o grande barato em você é dar jabuticaba, porque é jabuticaba que está com preço alto no mercado. Então você é uma goiabeira tentando dar jabuticaba. Como não rola, cada dia é insuportável de ser vivido. E aí você acorda segunda-feira já torcendo para que ela acabe. Depois, a partir de terça, você começa a torcer para que a semana acabe. E quando a semana acabar, você chamará de happy hour, a hora feliz, a hora que o trabalho acaba. Eu gostaria de perguntar para vocês se isso não lhes choca. Você imagina que no mundo inteiro as pessoas chamam de felicidade a hora que o trabalho acaba? Não te parece esdrúxulo? Se não parecer, fico eu como o louco. Já estou acostumado. Mas você dizer que a hora feliz é sexta, 18 horas, na hora que o trabalho acaba, é dizer que não há nenhuma chance do trabalho ser feliz? Pois então, troque de trabalho. Ah, mas o trabalho não foi feito para ser feliz. Quem foi o imbecil que te disse isso? Quem foi? Porque vamos combinar, aquele que consegue ser feliz antes do trabalho acabar, vive melhor do que você, que precisa esperar que o trabalho acabe para ser feliz. O Tiago é de Marília e quando era criança perguntaram na sala de aula: o que você quer ser quando crescer? E Tiago disse: quero saltar com vara. Imagina o bullying, velho. Olha, ele gosta de vara, vê se a minha serve. Não, precisa de comprida, a sua é curta. Ah, pergunta para sua mãe se ela não gosta e não sei o quê. Eu sei que Tiago não deu bola para a torcida. Aí ele começou a competir com as grandes potências do esporte. Ele perdeu, mas foi perdendo cada vez menos. Aí ele começou a competir em campeonatos mundiais, ele perdeu, mas foi perdendo cada vez menos. Até que num determinado momento ele só tinha um adversário, um francês, que tinha ganho dele todas as vezes. Tiago nunca tinha vencido um francês, e um francês chato, francês de nariz em pé, francês chato, francês metido, francês. Bom. Chegaram os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O francês teve a sua chance, teve as suas chances. Reclamou da torcida, reclamou do hino, reclamou da comida, reclamou do calor, reclamou da vara, reclamou do coisa, reclamou do pisante, reclamou. Teve as suas chances, marcou seus pontos. Aí foi Tiago, mandou botar o sarrafo para cima do que o francês tinha conseguido. E na sua última tentativa, se ele passa, ele é campeão olímpico. Ele sai com a sua vara, ele sai correndo. Quando ele espeta a vara, ele sabe que espetou a vara da maneira mais perfeita que já houvera feito. A vara sobe envergada com Tiago na ponta. Tiago sobe, o sarrafo aparece. Ele passa por cima do sarrafo, ele se encolhe todo, ele não pode resvalar no sarrafo. E quando ele percebe que ele já passou pelo sarrafo, e o sarrafo não caiu,
Ele abre os braços e ele diz claramente: chupa agora. É a eudaimonia de Aristóteles. É você tirar de você o salto perfeito, tirar de você a excelência, a tua natureza mais pungente. Você vai dizer: pô, mas isso aí só serve para super-heróis. Não é verdade? E eu poderia estar ali atrás pensando: bacana vai ser quando eu voltar para casa. Porque eu sou daqueles que ainda gosta de voltar para casa. Mas até o momento de eu voltar para casa, tem essa porra dessa palestra para dar. Deixa eu ir logo lá, passar a régua, dizer qualquer coisa e ir embora. Quando então, finalmente, quando você tiver desaparecido da minha frente, eu poderei ser feliz. Eu não sei se você percebeu, mas não é exatamente muito elegante da minha parte. Mas eu te pergunto: se o comerciante chama de happy hour a hora que ele fecha a lojinha, se o bancário chama de happy hour a hora que ele fecha a agência bancária, se o carteiro chama de happy hour a hora que ele deixa a mochila dele nos correios e vai embora, se o outro chama de happy hour a hora que ele tranca a porta do negócio e cai fora, se todo mundo chama de happy hour a hora que o trabalho acaba, por que eu não teria o mesmo direito, já que a palestra é o meu trabalho? É que você sabe, você está vendo que não é assim. Você está vendo que não é assim. Você está vendo que eu não estou aqui esperando o tempo passar. Você está vendo que eu não estou aqui na expectativa de ir embora. Você está vendo? Você sabe que se a minha vida tiver alguma chance de ser feliz, é aqui, não depois. Porque é aqui que eu vou fazer melhor que ontem, melhor que na semana passada, melhor do que eu jamais fiz. Nenhuma frase será perdida, nenhum exemplo será em vão. Tudo será adequado para tocar-lhes os espíritos e com isso transmitir-lhes o que os pensadores pensaram de tão bonito. Estou usando esse momento para tirar de mim, na minha natureza que não é de goiabeira, não é de nadador, não é de maestro, não é de desenhista, mas é a minha natureza de explicador. Eis a minha natureza, a de explicador. Pois muito bem, é dentro desta natureza que eu estou aqui fazendo melhor do que eu jamais fiz. E por quê? Não há nenhuma desculpa para não fazer. Hoje eu sou mais lido, mais estudado, mais vivido, mais preparado, mais rodado, mais cascudo do que ontem. Então hoje será melhor que ontem. E assim, degrau a degrau, sem pular nenhum, eu vou em busca de tirar da minha natureza de explicação, de explicador, a aula perfeita, a aula melhor, a aula excelente. E essa trajetória transforma a minha vida em alguma coisa colorida, desafiadora e feliz. Longe de torcer para passar logo, eu lamento que cada segundo tenha passado, porque é um segundo a menos em busca da perfeição. Lá na mitologia, Homero escreveu a Odisseia. E a Odisseia, você sabe, é a aventura de Ulisses. Ulisses é o nosso herói. A Odisseia é a sua aventura. Ulisses era rei em Ítaca, e foi convidado para participar de uma guerra dos gregos contra Troia. O porquê dessa guerra? O príncipe de Troia pegou a mulher do rei de Esparta, Menelau.
A mulher era Helena, maravilhosa Helena. E o príncipe de Troia impiedosamente a seduziu. Menelau então, atravessado pelo ciúme, declara guerra a Troia e convoca todos os gregos para se juntarem a ele. Ulisses não queria guerra nenhuma. Ulisses vive em Ítaca, de boa, com sua mulher Penélope. Ulisses no seu lugar. Ulisses adorado pelos seus súditos. Ulisses, um rei aplaudido por onde passava, não queria de jeito nenhum ir para a guerra. Mas Menelau constrangeu todos os reis gregos a participarem desta vingança contra os troianos. Ulisses então tem que ir. A verdade é que a permanência de Ulisses ali na guerra foi de 10 anos. E durante esse tempo, os troianos na verdade estavam ganhando a guerra. Os gregos estavam tomando um pau. E aí Ulisses teve a ideia que você conhece, a do famoso cavalo de Troia. Encheu o cavalo de Troia de soldados e deu de presente para os troianos. Os troianos enchendo a cara, comemorando a vitória. Os gregos desceram de dentro do cavalo e ganharam a guerra. O cavalo devia ser grande. Aí então Ulisses volta para casa. Foi condecorado herói, mas durante a guerra Ulisses fez uma bobagem. Ele furou o olho do cíclope Polifemo, filho de Poseidon, deus dos mares. E meu amigo, ele furou o olho do deus dos mares, do cíclope, do filho dele. E aí não prestou. E o que é pior, um cíclope só tem um olho. Poseidon então, enraivecido, resolve aborrecer Ulisses. E Ulisses vai levar 10 anos para voltar para casa. Claro, deus dos mares na Grécia tinha tudo para aborrecer Ulisses. E Ulisses não conseguia voltar para casa. Dos 10 anos que Ulisses levou para voltar para casa, 7 anos foram passados na ilha de Calipso. Calipso, uma deusa grega, dizem que maravilhosa. Imagine como quiser. Afinal é mitologia, nada disso existe mesmo. Eu imagino o Calipso mais ou menos com o sorriso de Isis Valverde. O resto de Juliana Paz. E glúteos de Paola Oliveira. Assim é a minha Calipso. E Calipso se apaixonou por Ulisses. E aí então Ulisses queria cair fora, e Calipso tinha uma ilha que era quase que um resort 5 estrelas. Ela tinha ninfas a seu serviço. Era uma espécie de paquitas que estavam ali limpando, fazendo churrasquinho, assando a lagosta. E aí você, mas que espécie de castigo é esse com uma mulher dessa, com ninfas, num lugar paradisíaco? Mas toda noite Ulisses ia para a praia chorar, porque ele queria voltar para Penélope, para Ítaca, para os braços da sua amada, para o seu lugar. E aí então, Zeus manda que Calipso liberte Ulisses. Zeus é o deus dos deuses. Calipso é uma deusa de quinta. Ela tinha que liberar Ulisses. Então ela tenta uma última cartada. Ela vira para Ulisses e diz: malandro, é o seguinte, eu tenho que te liberar, mas se você ficar comigo, eu te dou a eternidade. Imagina, isso significa virar Deus. Ulisses era mortal, humano, que nem nós. E Calipso estava propondo a ele a eternidade, e com uma cautela. Porque não adianta nada propor a eternidade com você envelhecendo, daqui a pouco você já está no chão, parece uma uva passa, impróprio para o consumo. Então, Calipso diz: eu te dou a eternidade e a juventude, vai ser eternamente assim, espetacular, viril e tal. E aí Ulisses tinha essa proposta na manga, e a resposta que Ulisses dá é a primeira grande resposta da história da filosofia para a vida boa. É preferível uma vida de mortal, uma vida de humano,
vivida no seu lugar, no lugar certo, do que uma vida de Deus no lugar errado. Agradeço a sua proposta. Ulisses vai embora. Está dada aí a primeira grande lição da história do pensamento ocidental. Existe um lugar para você, um jeito certo de você viver, que tem a ver com a tua natureza, que tem a ver com as tuas especificidades, talentos e dons naturais. Se você estiver no lugar certo, a vida tem tudo para ser boa. Mas se você não estiver no lugar certo, nem Calypso resolverá o seu problema. A maior lição de Jesus de Nazaré: o amor vale mais do que a vida. Lição de quem se deixou crucificar por amor. O amor vale mais do que a vida. O amor é o filé mignon, é a entrega, é proporcionar, é fazer fluir, é fazer sorrir, é fazer aprender, é fazer viver melhor, é servir de trampolim, é servir de apoio, é diminuir a angústia. Lição de Jesus, espetacular lição, objeto de reflexão incrível. Jesus talvez explicaria que se você vincular a sua felicidade a ter coisas, evidentemente que está tentando encher um saco sem fundo. Basta sair aí e perceber que quase tudo que você encontrar não será seu nunca. E portanto, é claro, ter tudo é uma impossibilidade, e sua felicidade será medida sempre pela régua da insatisfação, do que falta ainda, pelo desejo, pela falta, pelo que ainda não temos. E é claro, a felicidade não chegará. Talvez por isso o filé mignon da vida nada tem a ver com colecionar, com acumular, com ter para si, mas com proporcionar, com fluir, com oferecer. E naturalmente, essa lição é extremamente linda e sábia. A vida que de fato vale a pena é a vida assumidamente dedicada ao outro. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse, é permitir que o outro sorria o sorriso que, se você não fosse, ele não sorriria, é permitir que o outro sinta a alegria que, se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Lição de Jesus. Para Jesus, o que importa efetivamente é estender a mão e fazer daquele que é como você alguém que vive melhor por sua causa. Então, naquele momento eu aprendi que havia alguma coisa que valia mais do que continuar vivo. Basta que alguém na família que ame fique doente, para que você entenda rápido a lição de Jesus, porque você gastará num único cheque tudo o que economizou, e não vai ver nisso nenhum problema. E aí você descobre rápido o que vale mesmo na hora de viver. Pensando assim, eu aprendi coisas sobre mim. Eu aprendi que para mim a vida não era o bem de maior valor. Eu aprendi então a maior lição de Jesus de Nazaré. A maior lição. O que mais vale na vida. O filé mignon da vida. Eu aprendi que o amor vale mais do que a própria vida. Podemos amar como Jesus amou. E como é que é esse amor? É quando recuamos, é quando suportamos, é quando nos apequenamos, é quando nos retiramos para que o outro apareça. E aí, quando amarmos como Jesus amou, seremos felizes. Como é realmente enfelizador quando você é capaz de vencer a animalidade dos teus instintos e recuar para que o outro amado sorria. Isso é muito gratificante.